E agora a gente fala sobre a escassez dos testes que detectam a Covid-19. Isso porque a procura pelos exames disparou em função do avanço da variante Ômicron aqui no Brasil. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com Alex Galouro, que é diretor do Comitê de Análises Clínicas da Abramed. Alex, muito obrigado por essa entrevista, um bom dia. Bom dia, Jair. Obrigado aí pelo convite. Eu queria, para a gente, obviamente, começar, você trazer informações sobre esse risco em relação ao desabastecimento de estoque desses testes. O que a gente tem escutado, por exemplo, eu trabalho na reportagem ao longo da semana e conversando com as pessoas na rua, é que assim, elas estão indo até as farmácias, por exemplo, e não tem teste, previsão de agendamento para daqui a dias. Por que isso é preocupante? Então, Jairo, realmente está tendo uma escassez de teste, teve um desabastecimento aí na reposição dos estoques dos laboratórios por causa dessa nova onda que trouxe uma quantidade muito grande de pessoas contaminadas ao mesmo tempo. Como já vinha também tendo a mesma onda da Ômicron nos outros países que são os exportadores dos testes, como o Reino Unido e os Estados Unidos, na hora que a gente foi repor estoque, começou a ter dificuldade junto aos fornecedores que começaram a fracionar entregas e ficar com uma quantidade pequena. Então, essa falta de testes real tem acontecido não só nas farmácias, como também nos grandes laboratórios. Sim. Agora, Alex, é Roberta falando contigo. Vocês têm algum levantamento sobre as regiões do Brasil onde essa falta está acontecendo de forma mais intensa? É geral? É no país todo, então? Bom dia, Roberta. Sim, é geral. São as grandes redes de laboratórios já estão com essa dificuldade e essas redes têm também laboratórios que a gente chama de apoio, que são laboratórios especializados que processam os testes de laboratórios menores que estão nas regiões aí mais afastadas do país. Então, dessa forma, a falta, né, e essa dificuldade de conseguir os testes em todo o Brasil, é generalizada desde as grandes capitais até nas cidades pequenas. No entendimento da associação de vocês, existe alguma ideia, por exemplo, de deixar de priorizar, ou melhor, de fazer os testes com aquelas pessoas que têm sintomas mais leves, aquelas pessoas que têm suspeita de Covid-19 porque tiveram contato com alguém, em detrimento daquelas que estão com sintomas mais graves? Isso pode se tornar uma realidade nos próximos dias aqui no Brasil de forma mais intensa? Sim, a recomendação da Abramed é justamente essa, que a gente priorize a testagem. Teve falha na câmera. Que a gente priorize a testagem nas pessoas que tenham pertençam a algum grupo de risco, pessoas que estejam hospitalizadas ou que vão passar por cirurgia, para que possam, esses tenham uma maior necessidade de saber qual é a causa, né, o vírus que causa aquele quadro clínico naquele momento. A gente tem sugerido que pessoas que tiveram contato ou pessoas com sintomas leves, que já estejam vacinadas, que não sejam do grupo de risco, que elas não façam a testagem nesse momento. Sim, mas Alex, tem alguma previsão de quando essa situação de falta de testes deve melhorar nas regiões aqui brasileiras? Ou então ser resolvida? Os laboratórios têm alternativa? O que está faltando é o insumo mesmo para testagem ou para o diagnóstico, né, para o resultado? Então, o que falta é o reagente, o próprio teste, a tira do teste ou os reagentes para fazer o RT-PCR, que sem eles a gente não consegue processar as amostras. O que a gente tem atualmente da situação é que é um pouco variável, né? Cada laboratório tem o seu controle de estoque, pode ter maior ou menor quantidade, então pode ter teste ainda em um laboratório ou em outro. Então, na necessidade, vale a pena procurar. Quanto à normalização, a gente tem acompanhado que no Reino Unido, como na África do Sul, que foram os primeiros a ter essa variante em circulação, teve um prazo curto até do pico e a redução dos casos, cerca de 2 meses, isso já voltou a normalizar.
Atualmente, essa demanda é muito alta nos Estados Unidos, que é o grande consumidor desses testes, e aí já começa a dar alguns sinais de diminuição no número de casos. Então, caindo o consumo lá, provavelmente a gente volte a receber mais testes e isso possa se normalizar ou pelo menos diminuir esse desabastecimento já nas próximas semanas. Mas nesse momento crítico, a gente sabe, né? A gente falou bastante da necessidade de testagem para fazer um controle adequado da pandemia e a gente precisa voltar atrás e falar que é necessário um certo cuidado, uma racionalização no uso dos testes. Nessa semana, os jornalistas Yuri Cursini e Tainá Araújo, aqui da CNN, trouxeram um levantamento com dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. Vou trazer aqui rapidamente, porque entre o dia 10 e 11 de janeiro, mais de 75 mil pessoas fizeram exames em farmácias. O número é até um pouco maior quando você tem um outro recorte entre 3 a 9 de janeiro, que foram mais de 480 mil pessoas. Quando a gente está vendo esse crescimento tão intenso, a gente pode afirmar que o problema hoje do Brasil é a falta de investimento numa autonomia em relação a esse reagente, porque, fazendo um comparativo, nós teremos, por exemplo, a partir de fevereiro, a vacina da Fiocruz com IFA completamente nacional. Então, em tese, o oferecimento de vacinas para a Covid-19, para aquelas pessoas que podem tomar esse tipo de vacina, já não deixa de ser algo tão preocupante. Seria isso mesmo, Alex? Sim, Jairo, assim, até os dados da Abramed, né? A Abramed, essa associação dos laboratórios privados, representa praticamente 65% dos exames realizados em toda saúde suplementar, são grandes laboratórios. A gente teve um aumento de praticamente 100% no número de testes realizados para a Covid, da metade de dezembro até agora. E a positividade desses testes subiu de cerca de 7% no início de dezembro para mais de 40% atualmente. Então, a demanda realmente é alta. A questão do abastecimento nacional seria uma coisa a ser pensada, a ser investida. A grande maioria dos insumos de laboratório são todos importados. A gente tem algumas poucas empresas nacionais que fazem isso. A própria Fiocruz oferece alguns testes de antígeno, aquele teste rápido, mas é uma quantidade insuficiente para abastecer todo o nosso mercado. A gente viu outros setores também dependentes, né, da China e mesmo Estados Unidos para abastecimento nacional no início da pandemia. E viu essa dificuldade quando tem um desabastecimento internacional. Então, sim, seria importante a gente investir e dar esse suporte para a indústria nacional para ter uma menor dependência. Sim, com certeza. Agora, Alex, até para que os poucos testes não sejam usados da forma incorreta e para que as pessoas entendam bem, muita gente tem dúvidas. No caso do teste antígeno, por exemplo, que eu acredito que é o que está sendo feito em maior número ainda pelas farmácias, até nos laboratórios, onde a pessoa consegue encontrar, que também não está fácil. É comum o falso positivo? Porque o falso negativo a gente sabe que acontece. Tem a questão do dia que a pessoa foi contaminada, né? Se ela está no primeiro dia, no segundo dia, eventualmente se ela já tem sintomas ou não. A recomendação normalmente é para que, até te peço para confirmar se essa ainda é a recomendação, esperar 3 dias do primeiro sintoma para fazer a testagem. Mas o falso positivo, ele acontece também, ele é comum, assim como o falso negativo que pode acontecer no caso do teste do antígeno? Então, o falso positivo é muito menos frequente do que o falso negativo. O falso negativo depende de coleta, depende do transporte, e esse também é um medo que a gente tem em relação à autotestagem que tem sido sugerida, porque a coleta é imprescindível, né? E se a pessoa não tiver esse cuidado e é incômodo, né? Então, se a pessoa fizer muito superficial, tem esse risco. Em relação aos testes,
realmente o teste de antígeno tem sido mais realizado nas farmácias, né? É o que as farmácias mais realizam, porque o RT-PCR, que é o padrão ouro, né, para fazer esse diagnóstico, depende de equipamentos que são mais necessários, de uma capacidade, de um investimento. Então, os laboratórios que acabam fazendo mais esse RT-PCR. E realmente é isso, né? Está tudo com essa dificuldade e a gente precisa ter esse cuidado nesse momento, né? A gente teve nessa semana a discussão e até um encaminhamento para a Anvisa sobre a autorização dos autotestes para a Covid-19. Se isso, porventura, for autorizado nos próximos dias pela agência reguladora, essa forma de detecção da doença já poderia queimar largada, já poderia começar prejudicada pela falta de testes ou de algum tipo de insumo? Com certeza, Jairo. Os reagentes, né, os kits, que são aqueles cassetes, né, que a gente chama para fazer o teste de antígeno, são os mesmos que são utilizados pelos laboratórios. Os laboratórios estão com essa dificuldade justamente pela falta do kit. E daí, se for disponibilizar o kit direto para o paciente, vai haver uma concorrência e pode ter a falta ou para o paciente ou para o laboratório. Então, a gente não é contra o autoteste, a gente sabe da importância dele em outros países. O que a gente sugere é que haja uma discussão em relação aos critérios de validação, em relação às orientações para a realização correta do teste, para que não haja, primeiro, uma falta maior dos reagentes e, segundo, uma realização com resultados falso-negativos que sejam incorretos e que dificultem ainda mais esse momento da pandemia. Para que as pessoas entendam, porque, Alex, muita gente tem dúvida também, você é especialista nesse assunto, o autoteste funciona como o próprio teste do antígeno nesse exame, mas é claro que a pessoa faz o próprio exame, ela colhe a secreção nasal e ela pode escolher se vai colher a secreção nasal ou da garganta. Até por isso, essa discussão entre especialistas se haveria uma orientação correta e se as pessoas conseguiriam fazer esse exame da forma como precisa ser feito, certo? Sim, é justamente esse o ponto. Os estudos mostram que o local que tem maior quantidade de vírus que é necessário para fazer o diagnóstico é na nasofaringe. Então, é lá no fundo que quem já fez o teste sabe como é desagradável e desconfortável. Os outros materiais que são menos desconfortáveis, né, como a própria secreção nasal e da saliva, eles têm uma sensibilidade menor. Então, casos que tenham uma carga viral pequena, que acontece com sintomáticos ou sintomáticos leves, principalmente, ele pode dar negativo. E daí a pessoa vai achar que não tem a doença e vai voltar à sua atividade e pode estar ainda contaminando as pessoas. Sim, mas desculpa, Jairo, a orientação para o autoteste é que a pessoa faça mesmo esse movimento do suave nasal, não peça para ninguém fazer, certo? Sim, sim. Tem alguns trabalhos falando só da autocoleta, que a pessoa faz essa coleta e manda para o laboratório, farmácia processar. E tem o autoteste, que a pessoa, além de fazer a coleta, ela vai fazer todo aquele procedimento que mostra, que vocês têm imagens aí, que é de colocar o material naquele cassete, colocar o tampão, esperar a corrida e fazer a leitura. Tudo isso não é tão complexo, mas exige, né, que faça corretamente, porque senão corre o risco de ter um resultado errado. Sim. Alex, claro, fazendo uma análise de cenário, é possível prever quando essa falta de insumos, de materiais, pode ser superada? Ou você avalia que, por exemplo, vai ser preciso países como os Estados Unidos ou alguns países da Europa superarem a onda, o pico da variante Ômicron, para que, depois de resolver o problema deles, eles possam fornecer para os demais países esses insumos?
Então, as empresas, né, que fornecem esses reagentes são nossos parceiros. Eles estão com a capacidade máxima de produção. Eles só tiveram aumento da demanda que superou a quantidade, a capacidade instalada. Então, eles têm trabalhado nisso. A gente continua recebendo material, mas em quantidades menores e também insuficientes para nós. A expectativa é que nas próximas semanas, com a diminuição da demanda, principalmente dos Estados Unidos, agora isso já volte a aumentar essa quantidade de kits para a gente e que isso aos poucos vá se normalizando. Vocês tinham perguntado em relação ao período, né, para fazer o teste, e isso foi uma coisa que mudou do início da pandemia, se orientavam esses 3 dias. Daí, para o meio da pandemia, viu que até 2 dias antes do início dos sintomas, essa carga viral já era detectável, então caiu essa orientação de esperar o 3º dia, já podia fazer a partir do 1º dia. Agora, para a Ômicron, tem um novo estudo mostrando que para a Ômicron, a partir do 3º dia, é maior a detecção. Como tem também essa dificuldade de abastecimento, a sugestão é essa, que as pessoas não corram fazer ao primeiro contato com uma pessoa positiva ou nos primeiros sinais de sintomas, que espere aí 3 dias, porque nesse período os sintomas podem desaparecer, pode ter sido só um resfriado, uma rinite, né, e que não era alguma coisa viral, e daí não tem a necessidade de testar. Então, voltamos a orientar, né, que espere alguns dias para ir fazer o teste, e como a orientação da Abramed, né, para casos leves, que não sejam de grupos de risco, a gente até sugere que faça o isolamento independente do teste. Sim, então também não é recomendado, já que a gente tem essa falta de teste, fazer a testagem poucos dias depois do diagnóstico positivo. Vocês têm recomendação em quantos dias depois do primeiro teste positivo a pessoa precisaria ser testada de novo, Alex? Então, tem a recomendação, isso desde o início da pandemia, que não tem necessidade de testar para voltar às atividades. Depois do 10º dia, se a pessoa tiver já há 3 dias assintomática, ela já pode voltar às atividades sem a necessidade de testar. Isso já dá um alívio aí nos testes a ser realizados, né? E em relação aos contatos, acho importante também a gente reforçar que se você ficou sabendo que teve contato com uma pessoa que testou positivo, não adianta você já ir correndo fazer o teste, porque o vírus tem um período de incubação e o exame vai ser negativo nesses primeiros dias. O que se recomenda é que se espere no mínimo 5 a 10 dias, e de preferência em isolamento, para que você tenha uma quantidade detectável de vírus para fazer o teste. A gente conversou com o Alex Galouro, que é diretor do Comitê de Análises Clínicas da Abramed. Alex, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, estou sempre à disposição.